seja a boca de Deus aqui nesse lugar, meu Deus, e que Ele não esconda nada, Senhor, daquilo que o Senhor libera para a sua igreja nessa noite, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que nós estamos todos com o coração aberto, Pai, para receber a mensagem que vem diretamente do Senhor, mesmo que essa mensagem confronte nosso entendimento, Senhor, Ele está aqui para cumprir, Senhor Deus, o ID de Jesus, em nome de Jesus, amém, igreja? Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Quero primeiramente agradecer a Deus por o meu levantar nesta manhã, né, irmãos? Agradecendo também pelo convite do pastor e deixando um abraço do meu pastor lá. As portas vão estar sempre abertas para vocês lá, irmãos. Antes de eu entrar na palavra, irmãos, quanto o irmão reforçou a mensagem de Abraão, irmãos, e o Espírito Santo falava ao meu coração, irmãos, quando Abraão sai do meio da parentela, da terra dele, do meio da parentela, irmãos, o que Deus falou para ele? Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. E o que ele faz? Ele faz o contrário que Deus mandou. Ele leva Ló junto com ele. Ele mandou sair do meio da parentela e ele leva a parentela junto com ele. Então, se vocês pegarem a palavra, mais para frente acaba dando atrito entre os dois. Ele acaba desobedecendo o que Deus mandou fazer. Então, o Senhor está falando, sai do meio da tua parentela, não leva o teu parente junto. Deixa a parentela lá. Não tem como Deus te abençoar se você levar a parentela junto com você. Também quero dizer para o irmão Bira, enquanto eu estava ali e o irmão falava, a partir de hoje você começa a declarar. Não é mais a minha esposa está doente, a minha esposa já está curada. A partir de hoje, e tome posse da tua vitória. Amém, irmãos? Antes de eu entrar na palavra também, irmãos, eu quero pedir a cada um que se coloque de pé. Vamos fazer mais um instante de oração. Vamos pedir para o Espírito Santo, se tem algo a falar, que Ele venha falar essa noite. Senhor Deus, Pai poderoso, Deus maravilhoso e santo, eu já te agradeço por cada um que está aqui essa noite, Senhor. Eu creio que Tu marcou um encontro com cada um dos Teus filhos essa noite, Senhor. Senhor, venha falar aquilo que o Senhor queira falar através da minha boca, Pai. Mas não aquilo que eu queira falar, não aquilo que o meu coração queira falar, mas aquilo que vier direto do trono do Senhor. É o que eu te peço nessa noite. Amém, irmãos? Estou muito feliz por ver o meu colega de trabalho. E olha o quanto eu insisti para o irmão. Muito feliz de ver ele dentro da casa do Senhor. Então, vamos para a palavra. Vou deixar o Espírito Santo no... Livro de Lucas, você que trouxe a tua Bíblia. Livro de Lucas, capítulo 16. Lucas 16, 19. Uma palavra bem conhecida da igreja. Lucas capítulo 16 e o versículo 19 em diante. Esperar um pouquinho os irmãos acharem. Lucas capítulo 16 e o versículo 19 em diante. Amém, irmãos? A parábola do rico e o Lázaro. Amém? Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e linho finíssimo. Vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Acontecendo que o rico morreu e foi levado, que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morrendo também o rico e foi sepultado. E no Hades, erguendo os olhos, estando em tormenta, e ouviu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nesta chama.
E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem quiser passar daqui para vós não poderá, nem tampouco os de lá passarão para cá. E disse-lhe ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, irmãos? Podem se assentar, igreja. Irmãos, antes de eu entrar na palavra, eu vou fazer o que o Espírito Santo me revelou na palavra, irmãos. Quero convidar o irmão Bira para que venha aqui em cima comigo. Antes que eu entre na palavra, eu tenho que explicar, para que vocês entendam o que a palavra e a revelação do Espírito Santo me deu. O que a palavra vai nos dizer essa noite, irmãos. Então, irmãos, o Pai me deu 2 visões. A visão de Deus e a visão do rico. Irmãos, eu vou fazer uma suposição aqui. Imagina que eu sou o Lázaro e o irmão Bira é o rico. A visão do rico. Esta é a visão do rico, irmãos. E vocês todos são os servos e conservos do homem rico. Esta é a visão do homem rico. Todos abaixo dele e ele acima. Pode se sentar, irmão. Mas esta não era a visão de Deus. A visão de Deus estava de acordo com Lázaro. Porque a visão do homem não é a visão de Deus. O homem rico se achava acima de todos os servos e conservos e acima de Lázaro. No primeiro versículo, havia um homem rico que se vestia de linho finíssimo. As melhores roupas ele tinha nesse mundo. As melhores roupas ele tinha. E Lázaro não. Mas ambos morreram. As roupas finíssimas do homem rico foram junto com ele para o caixão e apodreceram. Mas com Lázaro ele recebeu uma roupa nova, ele recebeu o renovo do céu, a melhor roupa que ele podia receber, não desta terra, mas do mundo, do céu, né, irmãos? O alimento que o rico comia era o melhor que se podia se comprar nesta terra. Era o melhor alimento que ele podia comprar. Eu creio que aquele homem não tinha falta de nada. Mas Lázaro sim, Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa. Irmãos, alguém pode se alimentar das migalhas que caem da mesa? Não, nem nossos cachorros podem se alimentar, porque quando a migalha cai, você varre, junto com as migalhas vai a sujeira. O cachorro não come nem a migalha. Ele desejava se alimentar apenas com as migalhas. Mas ele não recebeu o melhor alimento desta terra. Mas quando ele chegou lá, o pai Abraão recebeu. Certamente tinha uma mesa posta para ele, como diz na palavra, que quando chegarmos lá, vai haver uma mesa posta para nós. E o próprio Jesus vai nos servir diante de tudo isso. E muitos não querem acreditar, querem o melhor nesta terra, irmãos. Mas o melhor para nós é no céu. Como diz na palavra, certo homem rico, ele tinha de tudo. A palavra nos diz que ele guardou tanto, que ele manda derrubar os celeiros, porque ele achava que guardando a riqueza aqui na terra, ele teria para nunca mais precisar trabalhar. Mas aí o anjo chega para ele e fala:
homem hipócrita, que tu tem guardados na terra, se o Senhor vai lhe pedir a alma esta noite? Então, irmãos, que adianta a gente guardar a riqueza desta terra, sendo que a nossa alma vai acontecer que nem um homem rico aqui, acabar indo para o inferno, irmãos. Então, irmãos, acontecendo também, irmãos, quando antes de eu continuar com a palavra, irmãos, eu acabei esquecendo, irmãos. No livro de Gênesis, a Bíblia nos fala que o Senhor fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo, que é a nossa carne, quando nós morrermos, vai para o cemitério. A nossa alma, que é a nossa alma, que é o nosso ser espiritual, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não há outro caminho. Ou é o caminho estreito, como diz, seguindo a palavra da maneira difícil, ou é o caminho largo, com esbanjação, com tudo melhor desse mundo. Talvez nós nem venhamos a receber o melhor deste mundo, mas é melhor nós não receber aqui, mas receber quando nós chegarmos diante do Senhor, né, irmãos? E o Espírito, que é o Espírito de Deus, ele volta para o Senhor, né, irmãos? E no versículo 23, acontecendo que morreu, no versículo 23, e no Hades ergueu os olhos e viu Abraão. Irmãos, se alguém está sendo atormentado, certamente ele vai falar: ó pai Abraão. Não, ele estava sendo atormentado, certamente ele gritou: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Então, irmãos, ele estava sentindo, ele lembrava da casa dele, ele lembrava de tudo que tinha acontecido, irmãos. Então, a morte não é o fim para nós, irmãos. Ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. Não há um outro caminho, não há uma ressurreição. Só existe uma pessoa que após a morte ressuscitou, que é Jesus, que a palavra nos diz: desceu aos mortos e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, e ainda está lá sentado à direita de Deus Pai. Nós servimos um Deus vivo, irmãos, e essa é a promessa para nós. E este homem atormentado lá, tanto que ele refuta e tenta, tanto que ele conversa com Abraão e pede para que envie um morto lá para a casa dele, para que os irmãos deles viessem acreditar, irmãos. E aí ele fala: se não creem nos profetas, não creem nas pessoas, no evangélico, na pessoa que tem falado contigo lá no teu trabalho, na rua, como é que vão acreditar num morto? E muitos têm procurado por aí, têm procurado ouvir cartas de mortos, de parentes mortos. Como diz na palavra, está posto um grande abismo entre nós e vós. Não tem como um morto ressuscitar, ou o mesmo vir a falar através de uma carta. Se está posto um grande abismo, ou você vai para o céu ou para o inferno, a decisão é tua. Como diz, nos últimos dias a palavra vai ser pregada para todo mundo. A decisão é tua, a decisão, ou você vai pelo caminho fácil, que é o caminho mais fácil que o mundo oferece, a porta mais larga, ou o caminho estreito, que leva à salvação. E deste mundo a gente não vai levar nada. Irmãos, eu pergunto para você: é errado você comer o melhor desta terra? Claro que não é errado, mas desde que você esteja na direção de Deus, desde que você não esteja tirando do teu irmão para encher o teu bolso, assim como fazia Zaqueu. Zaqueu traiu os seus para agradar Roma, mas ele enchia o bolso com o que era dos próprios parentes. Ele roubava todo mundo, mas ele se arrependeu. Aí Jesus entra na casa dele, aí ele fala: hoje a salvação chegou à tua casa, e verdadeiramente de coração ele se arrependeu e restituiu o que ele tinha roubado, né, irmãos? E muitos não têm pensado nisso, vão viver o hoje, amanhã não importa de que maneira que vai ficar. Mas os evangélicos faz muito tempo que estão falando que Jesus vai voltar e até agora não voltou. Mas e se você morrer essa noite?
Aí você vai prestar conta do quê? O que que você vai apresentar para o Senhor? Todos nós, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda boca confessará. Não vai ser o inimigo, não vai ser o teu irmão que vai te acusar. A tua boca vai confessar todo o pecado que você cometeu. Se você vai aguardar no céu ou no inferno, a decisão é tua. Como diz lá, o livre-arbítrio. Irmãos, eu quero contar um testemunho também, não quero demorar muito, irmãos. Mais ou menos uns 7 anos, quando eu me converti, irmãos, uma campanha que a gente estava no monte, o Espírito Santo me pediu para fazer 21 dias de jejum. Irmãos, devido ao meu trabalho, eu não conseguia fazer o dia inteiro, então eu aumentei, eu fiz 42 dias, só que fazia só meio-dia, mas para cumprir o que o Espírito Santo me pediu. Mas aí quando chegou, completei os 21 dias, ele me pediu mais uns dias, foram 57 dias. Aí à noite que eu fui para o culto, os irmãos conhecem o pastor Alonso, irmãos. Aí o Espírito Santo me falou algo para me entregar para o pastor, e quando eu subo em cima do púlpito, naquela igreja, eu nem lembro o que eu falei para ele, mas aí ele pediu para orar por mim, e quando ele orou por mim, eu caí em cima do púlpito. O meu corpo tocou em cima do púlpito, mas eu continuei descendo, irmãos. Ali o Espírito Santo me deu uma experiência de arrebatamento de espírito. O meu corpo continuou descendo. Eu ouvi as pessoas falando que eu estava endemoniado, mas eu continuei descendo. Quando o meu corpo tocou em cima do púlpito, eu continuei caindo. Irmãos, todo mundo aqui já sonhou que está caindo. É a mesma sensação. E quando o meu corpo tocou, eu senti que eu continuei e desci e passei como se fosse uma graxa escura, um negócio gelado. Eu senti um arrepio na minha alma. Quando você sente aquela sensação ruim que tem algo te observando, ou tem algo ao redor de você, é a mesma sensação. Aí eu fui procurar na palavra, o Senhor me deu o Salmo 23, onde diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor, Ele me deu a experiência de entrar no vale da sombra da morte. Os irmãos podem ter ouvido vários testemunhos, mas para mim aquilo ali era o inferno, não era o vale. Aí o Espírito Santo me disse: este lugar que eu te mostrei é só para quem morreu, não é para o ser humano. O meu corpo espiritual entrou naquele lugar, mas quando eu passei por aquela graxa, aquilo começou a queimar. Quando eu respirava, o ar entrava e queimava o meu pulmão, eu sentia cada parte do meu pulmão queimando. Irmãos, imagina vocês estar lá na entrada da cidade, lá na ciclovia, e eu caindo mais ou menos, para vocês calcular uma distância. Aí eu olhei para o lado assim, um demônio mais ou menos tinha uns 5 metros de altura. Ele me pegou lá naquela distância e me trouxe para junto dele e me jogou no chão. Ele era enorme, irmãos. Tanto que eu fiquei 1 semana sem conseguir dormir direito com a visão que eu tive. Irmãos, se vocês quiserem acreditar, mas eu vou falar o que o Espírito Santo está mandando, irmãos. Ele me joga no chão e eu continuo tentando respirar, e aquilo queimando, eu senti embaixo da minha unha, como se queimasse. Os meus ossos por dentro, por baixo da pele queimavam, a minha pele queimava, meu cabelo queimava, meus olhos, se eu fechava os olhos, continuava queimando, se eu não respirasse, queimava. Independente do que eu fizesse, gritasse, não continuava, aquilo só queimava. Irmãos, quando eu olhei para o lado, ele me puxava e eu vi um grande abismo, uma pequena distância, como fosse daqui ali na porta, irmãos. E aquilo continuava queimando, e aquele demônio gritava todos os pecados que eu tinha cometido, nem os que eu lembrava. A todo tempo eu era acusado naquele lugar. E eu olhava assim, passavam outros menores que chegavam à beira daquele abismo e caíam, não voltavam mais, porque eles não tinham força para voltar daquele lugar. E conforme ele ia me puxando cada vez mais perto, o meu corpo ia ficando mais pesado e mais pesado. Aí, quando ele chegou mais ou menos numa distância que ele podia me jogar lá dentro, eu vi como se fosse um acrílico de vidro em volta daquele lugar. Aí eu senti como se 4 mãos que me puxaram de volta daquele lugar. Irmãos, daquele dia em diante,
Eu creio que se o Pai não tivesse não tivesse me mostrado isso, eu creio que hoje eu não estaria na casa do Senhor, irmãos. Irmãos, eu não vim aqui para contar uma historinha para que vocês venham, mas nem sei se é verdade. Irmãos, se algum de vocês tiver dúvida, o Espírito Santo me disse assim, se alguém duvidar e achar que não é verdade, chama ele aqui na frente e ora por ele, que eu levo ele lá no mesmo lugar. Vocês querem chegar naquele lugar lá? Eu disse para o Senhor, eu nunca mais pretendo pisar naquele lugar, porque é horrível. Irmão, se você queimar um dedo, pode passar uma semana, mas vai sarar. Mas lá não sara, os irmãos disseram que eu fiquei 1 minuto e meio deitado no chão. Mas para mim parecia mais que isso, parecia uma eternidade. Era um lugar sujo, e cheirava mal. Irmãos, vocês não fazem ideia, se aquilo ali era um inferno, eu disse, Senhor, eu não quero melhor servir ao Senhor e ter, como diz, irmãos, eu tinha medo, antes de eu ser evangélico, eu tinha medo da morte porque eu não tinha certeza para onde eu iria. Mas quando você conhece a Jesus, você começa a ler a palavra, aí você começa a compreender que há um lugar melhor que o inferno nos esperando. Muitos têm rejeitado a palavra, né, irmãos? Irmãos, era o que o Espírito Santo me revelou ao coração. Irmãos, eu também quero chamar todos os pastores aqui na frente, para que se coloquem aqui na frente. Eu vou fazer o que o Espírito Santo está mandando essa noite, irmãos. E o Espírito Santo disse para mim essa noite, que a partir de hoje, vai haver mais testemunho, vai haver pessoas curadas, pessoas enfermas vão sair curadas daqui de dentro. Irmãos, a autoridade o Senhor já deu para cada um de vocês. Irmãos, eu vou pedir às pessoas que precisam de oração, vocês se acheguem aqui, que os pastores vão orar por vocês. É nessa noite, não é para amanhã. É nessa noite. Ninguém precisa de oração aqui? Eu preciso, certamente quando eu terminar aqui eu vou descer, vou pedir para os irmãos orarem. Aproveite, não deixe para amanhã. É hoje que Ele vai usar cada um deles aqui. Irmãos, eu pedi para o Senhor se podia eu orar. Ele disse, não, mas eu já tenho aqui dentro da casa as pessoas que eu quero usar. E cada um de vocês sentiu no coração é para orar. Pode começar a orar. Eu vou estar orando e intercedendo aqui de cima. Senhor Deus, Pai poderoso, Deus maravilhoso e santo, Senhor. Nessa noite, ó Pai, que a Tua presença seja real neste lugar, Pai poderoso. Senhor, vai usando os Teus vasos, Senhor. Vai usando os Teus servos nessa noite, Senhor. Vai tocando em cada um, Senhor, nessa noite, Pai poderoso. Derrama das Tuas bênçãos, da Tua glória, Pai. Deus de poder, Deus de maravilha, Senhor Jesus. Cura os Teus servos, Pai poderoso. Deus maravilhoso e santo, Senhor. Eis aqui os Teus filhos, Senhor, fazendo aquilo que eles foram propostos, Senhor, sobre a vida de cada um que está aqui essa noite, Pai. Pai amado, Deus maravilhoso e santo, Deus de poder, Deus de maravilha, Senhor. Vai operando, Senhor. Vai curando, Senhor. Vai libertando nessa noite, Pai. Senhor, toda a pressão do inimigo, Pai. Pai maravilhoso e santo, toca nos Teus servos, toca nos Teus filhos, Pai. Usa eles, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Nós declaramos, Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, cura, profecia e libertação sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Começa a tocar, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés, Pai poderoso. Senhor, Espírito Santo de Deus, vai enchendo os Teus vasos. Enche a cada um que está aqui essa noite, Pai. Pai maravilhoso e santo, usa cada um deles, Deus de poder, Deus de maravilha, Senhor Jesus, glorificado e exaltado, Senhor. Usa o Teu vaso, Senhor. Usa os Teus filhos, Senhor. Enche eles conforme a Tua vontade, ó Pai. Pai maravilhoso e santo, Deus de poder, Deus de maravilhas. Ore mandai arabaxe, rere mandai calabaça barabaxe, ramandai arabaxe, mandarabandareba yaraba. A partir de hoje, quando Ele tocar no teu coração, você vai e ora. E toma posse, Mateus 18, 18. Onde 2 pessoas concordar na terra, será ligado no céu. E as pessoas vão ser curadas através das tuas mãos. Amém?
Senhor, continua tocando, Senhor, a cada um, Senhor, que passou por aquela porta, Pai, que não retornem para a sua casa da mesma maneira. Espírito Santo, toca em cada um, Senhor. Deus maravilhoso e santo, Senhor, usa as mãos dos teus servos, Pai poderoso. Deus maravilhoso e santo nessa noite, Espírito de Deus, Deus de maravilha, Pai. Deus poderoso, Deus maravilhoso e santo, Senhor, com autoridade na Tua palavra, Pai. Enche os teus vasos, Pai, que saiam daqui restaurados, Senhor, curados, Senhor, libertos, Pai poderoso. Senhor, nessa noite eu repreendo toda palavra de maldição, todo ódio, toda raiva, toda fofoca, toda intriga contra a vida dos teus filhos, Pai, nessa noite, Senhor. Vai tocando, vai libertando, Senhor Jesus. Senhor, que eles saiam diferentes, Senhor. Não da mesma maneira que entraram, Pai, nessa noite, Pai. Deus maravilhoso e santo, Deus de poder, Deus de maravilha, Senhor. Enche os teus filhos, Senhor. Enche eles, Senhor. Que eles tenham uma experiência contigo, Senhor, nessa noite, Pai. Que saiam daqui não da mesma maneira, mas diferentes, Pai. Vai curando, vai libertando, Senhor. Espírito Santo, toca em cada um, Senhor. Esse é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Irmão, põe o louvor como na mão. Nessa noite, que nós diminua e Ele cresça, que Ele possa, Senhor, nos renovar, nós sair daqui não da mesma maneira que entramos, Pai, mas diferentes, de mãos dadas contigo, Senhor, nessa noite, Senhor, como teus filhos, Senhor, como teus soldados, Pai. Quando o meu eu E o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. quebra o meu orgulho, Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor.
como Naamã, no teu poder, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Glória a Deus, aleluia. Meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder, como Naamã, teu poder. Aleluias. Uma grande salva de palmas para o Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, antes de eu encerrar, eu quero falar para o irmão Adriano. Se você quiser acertar Jesus, você e a tua esposa, ele não vai te cobrar nada, não vai te pedir nenhum real. Ele quer apenas o coração de vocês. E eu quero explicar uma coisa que não me explicaram antes de eu me batizar. Que para aceitar Jesus eu não preciso descer as águas. Eu só preciso orar e convidar Ele para entrar dentro da minha casa. Se vocês quiserem aceitar Jesus, vocês não precisam descer as águas, vocês não precisam vir a congregar aqui. Mas aceitando Jesus, vocês passam a convidar Ele para entrar lá dentro da casa de vocês nessa noite. Vocês não são obrigados, mas eu quero fazer esse apelo a vocês. Se vocês querem aceitar Jesus, vocês podem chegar aqui na frente, e os pastores vão estar orando por vocês. Como eu disse, vocês não são obrigados a descer as águas, mas aceitando Jesus, Ele passa a entrar lá dentro da casa de vocês. Amém? Amém? Se vocês quiserem, pode chegar aqui na frente, os pastores vão estar orando por vocês. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para o Senhor. 2 almas para o Senhor. Amém, irmãos? Igreja, estende as mãos para cá. Vamos unir a nossa oração, como diz Mateus 18:18, onde 2 pessoas concordar na terra, será ligado no céu. É ligada no céu, é com o Senhor, é vocês e eles. Senhor e meu Deus, Pai poderoso, Deus maravilhoso e santo, apresentamos a vida dos teus filhos aqui essa noite, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pela vida deles, Senhor, por eles estarem na tua casa, Pai poderoso. Senhor, passa, Senhor, a entrar dentro da casa deles, Senhor, a conviver com eles, Senhor Jesus amado. Eles estão te aceitando como único e suficiente Salvador nesta noite, ó Pai. Pai maravilhoso e santo, Senhor. Senhor, alivia, Senhor Jesus. Senhor, nós também repreendemos todo o mal sobre a vida deles, Pai poderoso. Toda palavra de maldição, todo ódio, toda raiva, toda palavra de maldição, todo ódio, toda raiva, toda fofoca e a intriga contra a vida deles, Pai poderoso. Senhor, que eles possam sair de mão dadas contigo essa noite, ó Pai maravilhoso e santo, Senhor. Enche eles com teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. E sempre quando vocês precisarem se sentirem só lá dentro da casa de vocês, chama o Senhor que Ele vai estar lá para atender vocês. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor, irmão. Era isso que eu tinha para entregar para a igreja. Amém, irmãos? Quero pedir também para o pastor Renato para orar por mim. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, irmãos. As palmas são para o Senhor.
Aleluias. Glórias a Deus. Então, irmãos, vamos estar encerrando o culto dessa noite. Algum recado? Rádio amanhã. Que hora? Rádio, irmãos. Às 8h30 a pastora Carla retornou. 8h30 da manhã temos rádio amanhã, então, para os irmãos estarem acompanhando, louvando ao Senhor e pedindo seus louvores. Amém? Levante suas mãos. Se Deus é por nós, agindo Deus, as palmas louvam o nome do Senhor.